Daí, pessoal, mais uma resolução. Um navio navegando em linha reta passa sucessivamente pelos pontos A, B e C. E quando o navio está em A, o comandante observa um farol em L e calcula o ângulo LAC igual a 30 graus. Após navegar 4 milhas até B, verifica o ângulo LBC, que é igual a 45 graus. Quantas milhas separam o farol do ponto B? Esse exercício aí, ele logicamente estabelece o início a partir da exposição do desenho que representa a situação da questão. Bom, então como que eu vou construir esse desenho? Eu vou seguir, de certa maneira, o andamento do enunciado. Então o navio está navegando em linha reta e passa sucessivamente pelos pontos A, B e C. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer esta linha reta, que indica a trajetória do navio. E aí, na hora de posicionar os pontos, olha só, os pontos A, B e C, tem que ter um certo cuidado, porque diz assim, ó, quando o navio está em A, o comandante observa um farol em L e calcula o ângulo de 30 graus. Então, se eu posiciono aqui, o navio vem vindo, quando chega aqui nesse ponto, que eu chamo de ponto A, ele, a partir daqui, enxerga um farol, que ele determina como ponto L, com um ângulo de 30 graus. Então, na hora de colocar o L, eu não posso colocar o L em qualquer posição. Eu tenho que colocar o L de forma que o ângulo entre o L e o A e a linha da trajetória fique 30 graus. Então, como eu faço isso? Primeiro, eu imagino aqui mais ou menos 30 graus. E aqui eu posiciono, então, o farol no ponto L. E aqui, portanto, eu fiquei com 30 graus. Aí, esse navio segue andando mais 4 milhas e vai até um ponto B, onde o ângulo fica de 45 graus. Então, quando eu for posicionar esse B, olha só, eu tenho que posicionar esse B num lugar aqui sobre a trajetória do navio que faça com o L um ângulo de 45. Então, esse é o meu cuidado. Como que eu faço isso? Eu traço da linha do ponto L até a linha da trajetória um ângulo de 45, isso mais ou menos. Ó. Então, vou fazer um ângulo assim, ó. Mais ou menos. Tinha que ficar um pouco mais deitado. É que se ficar mais se eu deitar muito mais esse ângulo, se eu fizer ele mais verdadeiro, vamos dizer assim, ó, vai ficar muito próximo aqui, ó, do 30. Vou deixar assim, já ficou um pouco melhor. Então aqui, ó, eu tenho o ponto B com um ângulo aqui de 45 graus. E aí a distância entre A e B, né? Ele diz, ó, que após navegar 4 milhas vai até B. Então essa distância aqui, ó, é 4 milhas. Ok. E o ponto C, professor, que não colocou? Bom, antes de colocar o ponto C, eu vou para a pergunta. O que ele está perguntando aí? Está perguntando quantas milhas separam o farol do ponto B. Ora, o farol é aqui no L, o ponto B está aqui. Então, essa própria última linha que eu assinalei aqui é o X. É a distância, é o afastamento do farol até o ponto B. Está aí o meu X. E o ponto C, então, ele é sobre essa linha de trajetória em qualquer ponto, em qualquer lugar aqui, ó. Porque ele não define um ângulo para o C e nem define uma distância, então eu posso colocar o C aqui em qualquer lugar. E esse C justamente ele está associado ao posicionamento do ângulo, né? Ou o tamanho do ângulo, olha só. Ângulo LAC, ó. LAC, 30 graus. O outro ângulo, LBC, LBC, 45 graus.
Então o C é só uma referência para justificar ou para marcar ali os ângulos. Ok, tá aí então o desenho. Como que eu começo a resolução disso? Bom, primeira coisa que eu vou fazer é baixar uma perpendicular aqui, ó, a trajetória. E aí eu crio um triângulo retângulo. Na realidade eu crio dois triângulos retângulos. Um pequeno, que seria esse aqui, ó, referido por 45 graus. E também crio um triângulo maior, que seria esse todo aqui, que é referido por ângulo de 30 graus. E aí eu observo que eu estou querendo calcular o valor do x, que é a hipotenusa de um triângulo aqui, desse triângulo menor. No outro triângulo eu não tenho essa hipotenusa, né? Eu até poderia aqui colocar uma letra para essa hipotenusa, enfim. Mas eu vou fazer diferente, olha só. Eu vou colocar aqui, ó, um valor y para essa distância que eu não sei, e vou colocar um valor z aqui para essa outra distância. E é muito importante, ou acelera um pouco o teu raciocínio aí, se tu observar que sendo o ângulo de 45, y e z são iguais. Olha só, z é igual a y, ou y igual a z. Por que isso? Porque 45, tu deve estar lembrado, é o ângulo da diagonal do quadrado. Aqui eu tenho 45 graus. E o que acontece? Esse lado do quadrado igual a esse lado do quadrado. Então 45 graus demarca ou proporciona um triângulo retângulo com catetos iguais. Isso sempre. Se o ângulo for de 45 graus, os catetos são iguais. Ok? Aí a partir desses dados aqui eu vou iniciar exercício com, como falei, ó, se eu tivesse optado em trabalhar com um x e com uma outra letra aqui, sei lá, um m e tal, eu poderia ver a relação de seno ou cosseno, porque são essas relações que usam hipotenusa. Mas como optei por não fazer isso, eu só vou trabalhar com os catetos, então obrigatoriamente eu preciso trabalhar com tangente. Então tangente no triângulo pequeno, tangente de 45 e tangente no triângulo grande, 30 graus. Então a tangente de 45 no triângulo pequeno, o que é? É cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é o z, cateto adjacente é o y, tangente de 45 é 1. Então eu tenho que 1 é igual a z sobre y, e aí eu concluo o que eu já havia afirmado no início lá, ó, que y é igual a z. Esse y vai para lá na falsa passagem multiplicando, y igual a z. Ok, confirmou. Na tangente do 30, que também é cateto oposto sobre cateto adjacente, cateto oposto ao ângulo de 30 continua sendo o z. Olha só, no triângulo grande agora. Ângulo de 30 se refere ao triângulo grande, cateto oposto é o z. E o cateto adjacente no triângulo grande é tudo isso, ó. Cateto adjacente é tudo isso, ou seja, y mais 4. Tangente do 30, a gente sabe que é raiz do 3 sobre 3. Então, raiz do 3 sobre 3 é igual a z sobre y mais 4. Vou fazer aqui, ó. Eu podia já substituir esse y por z, mas vou fazer daqui a pouquinho. Eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar cruzado, aí eu tenho 3z igual a raiz do 3 que multiplica y mais 4. Como y é igual a z,
Então, este y aqui, ó, eu vou chamá-lo de z. É a mesma coisa. E aí eu reescrevo isso. Tenho que 3z é igual a raiz de 3 que multiplica z mais 4. E aí nessa expressão eu consigo calcular o valor do z. Né? Calculo o valor do z. Então eu vou repetir isso e venho aqui para cima. 3z é igual a raiz de 3 que multiplica z mais 4. 3z é igual a raiz de 3 vezes z, né, a distributiva aqui, raiz de 3z mais 4 raiz de 3. 3z menos raiz de 3z, olha o que eu estou fazendo, estou isolando o z, né? Então trago para cá. Faço a falsa passagem e estou isolando o z. Coloco esse z em evidência. 3 menos raiz de 3 igual a 4 raiz de 3. E agora eu isolo esse z. 4 raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3. Está aí o valor do z, que também é o mesmo valor do y, né? Também posso falar assim, ó, que y é igual a 4 raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3. Os catetos são iguais. Y e z. Ok, descobri o valor do y aí. Aí, como eu tenho o z e tenho o y, tenho os catetos, e o x é uma hipotenusa, eu posso aplicar agora Pitágoras. Né? Se eu aplicar Pitágoras nesses dois catetos aqui, ó, tipo, isso aqui é o quadrado, mais isso aqui é o quadrado, igual x ao quadrado. E aí, resolvo e calculo o x. É um procedimento, tá? É uma forma de fazer. Não vou usar Pitágoras aí. Eu vou usar um raciocínio inicial que eu te mostrei. Lembra que eu te falei que 45 graus se refere ao ângulo da diagonal do quadrado? Então pensa, ó, aqui de novo, ó, 45 graus, L igual a L, foi que nós concluímos que Z é igual a Y. Aí pensa, o que eu estou querendo então, olha só, nesse desenho, olha, é como se fosse o x, é como se fosse a diagonal do quadrado. E o que é diagonal do quadrado? A diagonal do quadrado é lado raiz de 2. Então aquele x ali que está funcionando como diagonal do quadrado, aquele x ali, o que ele é? Ele é o lado, pode ser tanto o z quanto o y, né? Vou chamar o y, vezes raiz de 2. Então o x é uma diagonal, funciona como uma diagonal de um quadrado, diagonal de quadrado é lado raiz de 2, o lado ou é o x ou é o y, então é x ou y que multiplica a raiz de 2. E aí faço x igual o y, 4 raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3. Isso aqui eu já poderia ter racionalizado aqui, né, antes de usar, mas normalmente a gente racionaliza um denominador só no final, porque tem vezes que tu tem um radical no denominador e no decorrer do cálculo ele é eliminado automaticamente por força, né, de uma simplificação, por força de uma multiplicação, ele é cancelado. E aí se tu racionaliza, tu some com esse radical no meio do exercício, mas ele volta a aparecer mais adiante. Então, é interessante que se racionalize só no final. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou deixando o radical no denominador e aí depois vou racionalizar no final.
Então ficou assim, ó, y raiz de 2. Y vezes raiz de 2. Em cima vai dar aqui 4 raiz de 6. Né? 4 raiz de 3 vezes raiz de 2 dá 4 raiz de 6 sobre 3 menos raiz de 3. E aí está aí a resposta, esse é o x. Claro que se eu olho para as alternativas, isso. Por quê? Porque eu tenho radical no denominador e não é alguma coisa muito vista aí nas respostas em geral. Então vou racionalizar. 4 raiz de 6 divide por 3 menos raiz de 3. Multiplico pelo conjugado do denominador. 3 mais raiz de 3, né? Olha só aqui, ó. Só troca o sinal do meio. E em cima repete para dar a fração 1. Agora resolver isso. 4 raiz de 6 vezes 3, isso dá 12 raiz de 6. 4 raiz de 6 vezes raiz de 3, isso dá 4 raiz do 18. Do isso divide por quadrado primeiro, 3 ao quadrado, menos quadrado segundo, raiz de 3 ao quadrado. Isso vai dar 9 menos 3, 6. Então aqui embaixo 6. Quase pronto. Raiz do 18 é igual a raiz de 3 ao quadrado vezes 2. Né? 18 dá por 2, que dá 9, dá por 3, que dá 3, dá por 3, que dá 1. 3 ao quadrado, cancela aqui, pula para fora o 3, 3 raiz de 2. Como eu tenho aqui 4 vezes raiz de 18, então na realidade é 4 vezes isso. 4 vezes raiz de 2. Então na realidade aquilo ali eu tenho 12 raiz de 2. Então eu fiz no rascunho aqui, ó. Deixa eu colocar para ti aqui assim, ó. Isso aqui, ó, esse 4 raiz de 18, eu desenvolvi aqui, ó. Raiz de 18 é 3 raiz de 2, como é 4 raiz de 18, 4 vezes 3 raiz de 2, 12 raiz de 2. E aí fica mais rápido aqui. Eu tenho então x igual 12 raiz de 6 mais 12 raiz de 2 sobre 6. Vou fazer bem devagar, ó. Coloco 12 em evidência. Raiz de 6 mais raiz de 2 sobre o 6. Cancelo aqui 12 por 6, simplifico, divido, enfim. E aí obtenho o x. Então fico com x igual a, aqui por 6 dá 2, 2 que multiplica raiz de 6 mais raiz de 2. E isso está na letra D. Ok? Então era isso, né? Um exercício não muito simples de resolver, exige alguns conhecimentos aí mais detalhistas, né, ou detalhísticos. Mas enfim, a prática leva à perfeição. Espero que tenha aproveitado. Um abraço, obrigado pela visita e até a próxima.